segunda ordem, fica impossível isolar a derivada, vamos dizer assim, para depois integrar, né? Uhum. Que nem quando a gente está fazendo uma equação de segundo grau, é a Bhaskara. Por que a gente faz Bhaskara? Porque é impossível isolar o x numa equação de segundo grau, quando ela é completa, né? Correto. Uhum. Daí a gente faz Bhaskara, que é uma técnica que, entre aspas, isola pra gente. E aqui vai ser a mesma lógica. A gente não sabe, né, como isolar, mas a gente pode supor coisas. Por exemplo, como tem um monte de termos, de derivadas se somando e se subtraindo, faz sentido que elas sejam termos de mesmo padrão, vamos dizer assim. Ou Uhum. seja, que quando eu derivo esses termos, eles permanecem com o mesmo padrão. A derivada segunda tem o mesmo padrão da primeira, tem o mesmo padrão do cara que nem derivada é. E nós temos uma função que funciona muito bem dessa forma na matemática, que é o NX, certo? Uhum. Então, nós vamos supor que a solução é um E na lambda x. Daí, obviamente, a gente vai controlar essas respostas com lambda, né? Na prática. Entendi. Lambdas que vão nos trazer, né? O específico. Muito bem. Então, se o y é e na lambda x, então y', que é a derivada, vai ser lambda e na lambda x. Então, perceba que Eita. o termo para derivada só mudou uma constante. Uhum. Então, até pensando fisicamente, é até possível somar esses termos, né? Porque eles são as mesmas funções. Por exemplo, você nunca pode somar x com x quadrado. Nunca vai conseguir juntar numa coisa só, né? Certo. Porque são termos de graus diferentes. Agora, esses lambdas dá para tu somar, que é o que está acontecendo aqui, né? Somas. Beleza? Beleza. A segunda derivada, pela mesma lógica. O professor não falou nada disso para ti ainda, né? Não, ainda não. Tá. Então, a suposição, de modo geral, vai ser sempre essa, tá? Correto. Tá. Último. Então, agora que a gente sabe isso, nós podemos pegar esses termos e, genericamente, dessa forma mesmo, substituir nessa equação diferencial. Então, vai ficar lambda ao quadrado e na lambda x menos 5 e na lambda. Então, veja, a gente já, vamos dizer assim, está considerando que isso é a resposta, esse é o padrão da resposta. O que falta nós encontrarmos nessa resposta é o valor do lambda na prática. Uhum. Então, se isso é verdade, olha só o que acontece. Como todo mundo como tem lambda x em todos os termos aqui, e o exponencial a gente sabe nunca pode ser zero pela própria função dele, né? Como é que a função. Eita, pagou alguma coisa aí, velho? Não. Agora apagou. Essa desgraça dessa placa de vídeo que atualiza do nada sempre. Ah, Aí você deve ver o driver, ver se o driver tá atualizado. justamente. Cara, eu nunca vi coisa para atualizar mais que placa de vídeo. A Não sei o que sua que eles tanto é o que? fazem. Ela é Radeon? NVIDIA. É da Nvidia? NVIDIA. Qual É. que é a. Ela é. RTX 4060. Pô, uma 4060 dando problema de driver? Não, não é problema. É que atualiza, né? Esses caras aí atualizam o tempo todo. Não, mas só que isso daí, pelo menos a minha, que é uma 2060, eu deixo manual, tá Ah, ligado? não. A Eu- atualização. sim, eu entendo, mas eu deixo no automático porque eu sou preguiçoso. Ah, entendi, pra não dar problema. Tá. Eu tenho um programa que atualiza todos os drivers para mim automaticamente, então fica nisso mesmo. Pode crer. Mas essa placa aí, ela é maravilhosa. É muito interessante que o meu PC, cara, ele roda, por exemplo, Resident Evil 4 no talo, assim, que é um jogo tanto recente. Hum. E daí esse programa desgraçado aqui, às vezes ele cracha, não dá para entender. Um programinha podre desse aqui, o computador cracha com ele, mas é porque o Cacete, programa velho. é mal programado, entende? Uhum. Enquanto o jogo lá é incrivelmente bem programado. Muito bem. Então tá bom. O que eu estava falando aqui é que o E na lambda x, independente de Aparece. qual seja o lambda, ele nunca vai ser zero, certo? Uhum. Então, se isso é verdade, eu posso dividir todo mundo por E na lambda x. Pra aparecer uma função Só de quadrática. lambdas, exatamente, uma função quadrática só de lambdas. Daí virou continha de Bhaskara, olha só que legal, né? Pra gente encontrar os valores das raízes do lambda. E aí, só de bater o olho, sabe quem são as Uhum. raízes? Não. E aí, qual número que multiplicado, quais dois números que multiplicados dão 6 e os mesmos números somados dão 5, não sabe?
Pensa na multiplicação primeiro. 5 é 30? Quê? Eu tô falando quais dois números multiplicados dão 6, mano. Ah, 2 e 3. Pô, isso daí eu, eu nunca aprendi, velho. Nunca aprendeu Nunca. técnica de soma e produto? Não. Ou a soma e Normalmente produto, o Bhaskara eu chegava e fazia. então teus professores são muito vagabundo, cara. Ou Porque eu, quando. assim, não vou culpar meus professores porque eu no ensino médio não fazia porra nenhuma. A única hora que eu realmente comecei a botar vergonha na cara foi no terceiro ano. Isso não é a coisa mais interessante. Mas acontece, né? Eu também era extremamente preguiçoso e. Preguiçoso não, mas era muito bagunceiro e a escola era muito fácil pra mim, daí sabe como é, né? A gente fica entediado e começa a ficar fazendo maluquice na sala, assim. Pra mim, a realidade é que antes eu era muito ignorante, achava que eu sabia tudo, tá ligado? Aí eu nem pegava lá no livro, nem Sei, prestava sei atenção. como é. Bem, que bom que a faculdade uma faculdade séria traz humildade para as pessoas, né? Não foi nem só na faculdade, foi tipo eu falando, caralho, vai acabar o terceiro ano e eu tô aqui, É, ignorante igual um véi. E sim. se eu não mudar, eu não vou pra lugar nenhum. Eu fui lá e Hoje em vergonha na dia, cara. infelizmente, se não. Ou você é um cara muito gênio, né? Ou você é um cara mega esforçado, isso não garante nada, ou você é um cara extremamente criativo, cria um negócio novo aí, E aí você se porque dá tá cada bem. vez mais difícil, né? Fazer dinheiro. Uhum, Pois é é. verdade. Eu, por exemplo, sempre fui um cara muito dependente dos outros para fazer dinheiro. Quando isso mudou, eu comecei a ficar rico. Então, né, eu sempre acreditava, vou ter um empreguinho bom no estado, alguém vai me contratar. Aí eu percebi que isso aí não leva a nada, a gente tem que correr. Uhum, Eu como engenheiro, principalmente, né? Que o engenheiro tem que ser um cara que faz as coisas, né? exato. Show. Então, eu estava falando o seguinte: quais são os dois números? Bem, você sabe que uma equação de segundo grau tem o A, B e C, né? Certo. Aham. Então tá bom. Isso aí eu vou levar em conta que você sabe. Quais são os valores que, quando multiplicados, dão igual C sobre A, e esses mesmos valores, quando somados, dão igual a menos B sobre A? No nosso caso, C sobre A é 6 sobre 1, né? Ou seja, Uhum. 6. E também aqui, Menos o nosso 5. B é menos 5, Que dá menos 5, 5. que dá Menos 5 5, sobre um. exatamente. Então você vai pensar quais dois números ao mesmo tempo, quando somados, eles são, né, essas coisas aí. Então você falou 2 e 3, certo? Uhum. Isso, então 2 e 3. Então veja uma forma bem rápida, né, de fazer as continhas, em vez de tu ficar fazendo Bhaskara. Claro, isso aí só vai funcionar quando você tiver Todos os números são bem forem redondinhos. bonitinhos, né? Uhum. Quando forem números mais quebrados, o melhor é fazer Bhaskara. Mas a questão é que a Bhaskara, ela só é obrigatória quando você tem um polinômio completo, né? Também tem isso. Por Como exemplo, assim polinômio completo? por Tipo, exemplo, assim, ó, digamos que você tem uma equação de segundo grau que não é completa, tipo essa. entendi. Não precisa de Porque aí Bhaskara, é só o. deixar o x em Porque aí evidência. o. Uhum. Aí você já sabe que é 0 e menos 6, certo? Mas aí no caso, se o B for zero, aí já é outra coisa, né? Se o b for 0, daí você pode passar o número para o outro lado E aí joga e faz a raiz. raiz É, quadrada, pronto, só isso. Ok? realmente. Show de bola. Então aqui é 5 e 6. Portanto, o lambda é 5, o lambda é 6. Então, aqui já tem uma outra característica muito importante. Eu não sei se teu professor falou sobre Wronskiano, mas é toda uma teoria que nos permite afirmar que as soluções de uma equação diferencial precisam ser linearmente independentes. Resumidamente é isso. É uma teoria bem chata, bem inútil para resolver conta, mas ela te permite afirmar isso. Então, levando em conta isso, a gente pode dizer que a solução dessa equação diferencial aqui é, é o somatório dos exponenciais com esses valores de lambda. Ou melhor dizendo, uma combinação linear disso. Ok? Então, posso dizer que é C1e na 5x mais C2e na 6x. Ok? Uhum. Então, essa seria a solução daquela equação. Portanto, se a gente pegar esses carinhas e colocar aqui, né, vai dar zero. Ok? Sei. A ideia é essa.
Então, justamente porque é impossível escrever é impossível escrever e na 6x como uma combinação linear de e na 5x, porque por causa dessa característica dos expoentes, ok? Uhum. Então, é necessário que as soluções de equações diferenciais sejam linearmente independentes, beleza? Bem de boa, né? Então, eu vou bolar uma para você fazer aqui, só para a gente começar de leve. Depois eu avanço de alguma forma, porque isso aqui é bem de boa. Então, vamos lá. Bem, eu não vou mandar para você, eu vou simplesmente colocar aqui. Você tem um olho bom, né? Uhum. Então faz aí. Opa, deixa eu só. Beleza, agora sim. Acho que acabei aqui. Monstro sagrado. Manda aí então. Diga-se de passagem.
Tá. Hã? Não, peraí, né? Ok, Ah, bem, você encontrou os X's legal, que seriam as respostas, 7 e 2, era isso mesmo. certo. Mas daí quando você veio pra cá, você colocou 9 e 14. Era pra ser 7 e 2, certo? Se pá que o meu cérebro de macaco bugou. Então, pum. Ah, caralho. Sacou teu erro, né? A gente tava É. procurando os Ai, lambdas justamente pra desgraça, viu, colocar velho? ali. Ah, se fuder, mano. Beleza, acontece. É de manhã também. Baiano ainda. Foda. Essa porra. Que nada, você é um baiano muito esperto, cara. Eu, por sinal, tava escutando um vídeo de um baiano que eu considero um dos caras mais inteligentes do Brasil. Inteligentista, não sei se tu... E, claro, sem falar do Renato Amoedo. Tu conhece o Renato Amoedo? Falar pra tu, mano. Os únicos cara que eu sei é os cara que eu vejo jogando e os cara que pilota lá na Fórmula 1. E o Cristiano Ronaldo Messi, de resto. Não sabe, não conhece ninguém. Exato. Pô, tá bom. Não... Mas se tu largar aí, posso ser que Bem, alguma hora eu vou lá e olho. outra hora tu vai lá e olha, então. Renato Amoedo é o cara mais, vamos dizer assim, agitado do mundo. Né? O pessoal fala que o baiano é um cara tranquilo e tal, aquele lá parece que tá a mil sempre, assim. Parece que tá tendo um treco sempre, tão agitado que é. O cara fala muitas palavras por segundo, o cara é muito Ah, inteligente. porra. Bem, anyway, você achou seu erro, beleza. Então, o mesmo, a mesma estratégia funcionaria para qualquer outro polinômio, seja terceiro, quarto grau, funcionaria também, tá? Uhum. É, daí, nesses casos, você teria mais soluções, da mesma forma que um polinômio, ele tem mais... o que um polinômio ele tem mais? Um polinômio ele tem mais raízes, não é mesmo? Quando o polinômio tem mais graus, ele tem mais raízes. Correto. A ideia é essa. Então, quanto mais raiz ele tiver, mais soluções você vai ter aqui. Só que pode ser que aconteça uma situação um tanto curiosa, que, como você pode perceber, né, todos esses nossos polinômios, todas essas nossas equações diferenciais aqui estavam igualadas a zero. Mas pode ser que elas não estejam, não apareçam para você igualadas a zero. Peraí, e se o resultado das raízes forem dois números iguais? Isso é uma boa pergunta. Então, por exemplo, ahn, deixa eu pensar uma equação que isso Seria acontece. tipo que seria um 2 ao quadrado, tá ligado? Que aí ia dar 2 vezes 2 seria igual a 4, 2 mais 2 igual a 4. Tá. Então, a gente está pensando numa coisa como essa aqui. Exato. Beleza. Aqui, de fato, você vai ter uma solução só. Muito bem observado. Que é o 2. Então, né, a resposta aqui vai ser, depois de algumas contas, lambda igual a 2. Uhum. Como é que vai ficar a solução? Você tem que lembrar aquilo que eu falei sobre o Wronskiano. A ideia do Wronskiano é que as equações elas precisam ter é, soluções linearmente independentes. Você não pode ter soluções iguais. Sendo assim, a hora que eu for colocar a resposta, eu vou escrever C1 de E na 2x e o próximo vai ser C2x e na 2x. Porque o lambda é o mesmo, tem dois Uhum. valores iguais aqui, né? Multiplicidade 2 a gente chama. E eu preciso de duas soluções aqui, já que é uma equação de segunda ordem. Mas, como eu tenho o mesmo lambda, se eu simplesmente colocasse outro lambda aqui sem o x, eu conseguiria escrever essa solução como combinação linear dessa, entendeu? Entendi. E eu não posso fazer isso por causa da teoria do Wronskiano, elas precisam ser linearmente independentes, ortogonais. Uhum. Quando eu coloco um x, elas se tornam ortogonais. Da mesma forma que eu estava te explicando antes que é impossível você transformar um x ao quadrado num x e vice-versa, né? Por combinação linear, quero dizer, com soma de constantes multiplicando, né? Uhum. Então, quando acontecer uma situação como essa, você tem que colocar um x na frente, beleza? Beleza. Tranquilidade. Então, agora eu vou voltar para aquilo que eu estava falando. Então, vamos supor que a gente tem aqui
O y duas linhas. É a mesma resposta lá daquela lá, né? Sim. 5y mais 5 não. 6. É 5. 6y igual a... Ah, Só que aí agora, em vez de fazer zero, eu outro. vou colocar seno aqui. Tá. Beleza? Então, o que vai acontecer? A solução. Aqui nós vamos ter duas soluções, tá bom? Dois tipos de solução, vamos dizer assim. A solução desse polinômio vai ser a solução homogênea mais a solução particular. A solução homogênea é a solução considerando o polinômio igual a zero. Então seria tipo considerando com o seno de x igualando a zero. Isso. Aí você resolveria a conta, etc. Você acharia que a solução homogênea é aquela mesma coisa que nós achamos aquela hora, que era Exponencial 2. É. Exponencial de 3x. 2. essa é a solução homogênea. Agora a solução particular, nós temos que perceber que tem um seno ali. Então, para que apareça um seno, vai a equação, ela, de alguma forma, tem que ter a ver com seno, né? Uhum. É essa. Então, nós vamos supor uma solução. Nós vamos supor, para a particular agora, que o y é igual a um a seno de x. Perceba que o argumento tem que ser o mesmo. Se aqui fosse um 2x, aqui teria que ser 2x também, ok? Tá. De novo, pelo mesmo motivo, é impossível tu escrever de um seno de x o seno de 2x. Eles também são ortogonais. Então, Tranquilo. isso aqui é verdade. A gente vai encontrar a outra derivada aqui, vai ser a cosseno de x. E a terceira, A menos seno de x. seno de x, exatamente. Então, nós vamos ficar com menos a... Então, na prática, quem que a gente está procurando agora? O a. Entendeu? Uhum. Peraí. Aí é cosseno. Cosseno de x mais 6 a seno de x igual a seno de x. Só deixar o. Ah, não. É isso aí mesmo. É. Porque eu achava que eu ia passar o negativo ali, não. Mas tá de boa. Ah, mas eu Bastante. acho que eu cometi um erro. Só deixa eu ver uma coisa aqui, só um segundinho. Preciso só confirmar uma coisa. Ué, só um segundo aqui. Preciso confirmar uma coisinha. É que eu acho que a solução, a gente não pode só supor o seno, senão não vai dar certo. Tem que supor cosseno também. Porque senão a gente vai chegar num termo que não vai nos trazer informação nenhuma. Ah, Então não é tão simples assim. Só deixa eu confirmar uma coisa, mas eu tenho quase certeza que é isso. A gente tem que supor seno e cosseno, porque a gente sabe que, né, o seno pode surgir de cossenos também, uhum. na prática, né? A ideia é essa. Então, nós vamos supor, deixa eu apagar aqui, apagar tudo de uma vez. Vamos supor que o y particular é igual a um a de x mais um b cosseno de x, ok? Hum, Daí, quando eu derivo isso, vamos lá, né? x. Emenda de novo. Cosseno. Agora é só fazer essas substituições. Aí Vai menos ficar 5. Aí abre parênteses e joga esse daí. Aí e joga esse cara aqui.
Tava com o 5 com o 6 na frente, É né? 6, né? Igual a seno. Daí, o que que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer uma equação, ok? Uma equação para comparar os coeficientes. Então, por exemplo, vamos juntar todo mundo que tem seno no lado esquerdo. Uhum. Aí vai ficar 5. Ah, tá, entendi. Vai Liguei. ficar menos A, certo? Uhum. Mais 5B mais 6A, certo? Certo. E agora o cosseno vai ficar igual a menos B Menos menos 5A 5A mais e 6B, tudo isso igual assim. a 100 de x. Bem, nós temos um seno de x aqui, que podemos pensar está multiplicado pelo 1. A gente Então, pode quem passar está de do outro x, né? lado tem que ser 1 também, Uhum. por comparação. De novo, porque eu não consigo escrever uma soma de cosseno e seno, né? Mas Uhum. eu conseguiria comparar o seno com o seno, é claro. Então, eu vou escrever que isso aqui é igual a 1. E do outro lado, nós não temos cosseno. Então, a gente vai ter que dizer que tudo que está na frente do cosseno é igual a zero. Ok? Uhum. E daí, o que a gente precisa fazer agora É só é fazer essa resolver esse sistema, né? esse sisteminha. Caralho. Isso. Então, por exemplo, isso aqui dá para simplificar como 5A mais 5B. 5B igual a 1. E aqui dá para simplificar como. 5B menos 5A. Deixa eu colocar 5A. o menos 5A na ordem aqui. Mais 5B igual a zero, certo? Uhum. Se eu, por exemplo, somar essas duas equações, eu vou ter que 10B igual a 1. Então, B é igual a 1 Pega sobre esse- 10. Uhum. E o. Isso E nesse é- caso, o A vai dar igual a zero. Não, A não vai ser igual a zero, pô. Vai, pô. Ah, Vamos não. pegar. Vai ser a mesma merda. Vamos pegar essa primeira aqui, por exemplo. Vai ficar 5A mais 5, que multiplica o valor do B, que é 1 sobre 10 igual a 1. Então vai ficar 1 meio. 5A mais 1 meio, né? Vai para lá, vai ficar menos 1 meio, vai ficar 1 meio. Passa para lá, A vai ser 1 sobre 10 também. Os dois deram o mesmo valor, como você imaginou. Foi Uhum. rápido, hein? Foi bem rápido. Show de bola. Então pronto, né? Agora nós temos a solução particular. A gente pode dizer que a solução particular é igual a 1 sobre 10, que multiplica seno de x mais cosseno de x. Ficou igual dessa vez. Então a solução total, né, vai ser a parte homogênea, que é essa aqui, que já é conhecida. Nós fizemos antes. Uhum. Mais a particular. Mais a parte particular. Beleza? Uhum. Show de bola. Bem, então é isso. Solução particular, ela tem isso. Então, cada tipo de função que aparece ali, ela vai te obrigar a colocar uma determinada coisa na frente. Se fosse exponencial, você colocaria uma exponencial. Se fosse uma função polinomial, você colocaria um polinômio. Ok? Uhum. Beleza. E se da particular o A e o B eles fossem diferentes, a gente teria que fazer duas condições? Tipo, a condição para raiz um e a condição para raiz 2? Ah, se fosse diferente, você só colocaria esse número na frente do seno e um outro na frente do cosseno, Ah, só tá, isso. entendi. Por isso que. Ah, agora eu entendi. Aqui, Porque tá como foi multiplicando por dois. só o mesmo número, né? A menos que eu tenha errado alguma coisa, mas eu acho que foi o mesmo número. Dá isso. Então, beleza. Vamos lá, então. Só mais uma coisa, Diga. se nessa, sei lá, na função quadrática que a gente achar tiver alguma condição de x ainda, tipo, se a função for, sei lá, x, y duas linhas, mais x, Se ela não x for quadrado. exatamente só uma coisa com Ys, assim. Exato. Aham. Daí a história muda, daí a gente vai ter que usar outras técnicas, entendeu? Hum, Daí a coisa começa a ficar bem cavernosa. Então a entendi. gente tá falando de equações homogêneas, né? Por Ah, enquanto. tá. Já que a gente tá Essa só aqui é uma. falando de homogêneo, então.
Melhor É, manter aí. essa aqui é homogênea, daí as próximas já são outra coisa. Beleza? Uhum. Então tá bom. Ah, com isso em mente, né, velho? Vamos lá. Eu quero, eu quero fazer o seguinte agora. Eu quero que você faça uma parecida com essa, tá? Tá. Então vai ficar Y'. Deixa eu pensar um aqui. Menos. São duas linhas, menos 8Y. Mais. Melhor, 8Y não. É 8. Mais 12 igual a 2 cosseno de 2x, ok? Ou melhor, cosseno de 2x tá bom. Cosseno de 2x só, beleza? Beleza. Então, beleza.
Se tu quiseres, eu posso te enviar o que a gente já fez, tá? Aí? Se tu quiseres, eu posso te enviar o que a gente já fez para tu usar como base. Mas você lembra que a parte da solução particular é só supor A, né? É, Seno mais B cosseno, né? eu já tô na parte de. É, já do sistema aqui já. A parte que multiplica cosseno de x igual a um e a parte que multiplica seno igual a zero. Legal. Oi, ficou grande. Deixa eu mandar a foto aqui. O bicho é grande mesmo.
Fazendo essas contas imensas aqui, me lembra quando eu tive que fazer o, o meu projeto lá de cálculo B, que a gente tentou fazer um, um aplicativo que ele media o volume de uns objetos bizarros. Rapaz, Ou foi cada. medir o volume. Isso aí parece legal, É, porque medir porque aí volume de coisa estranha. envolvia, qual é o nome? Integral tripla, que era o tema nosso. Mas o Aí dispositivo fazia isso? era assim, era um aplicativo que a gente fez uma integração com um banco de dados de forma geométrica, entendeu? Forma tridimensional. Foi a Entendi, primeira vez que eu fiz uma integração externa. Só que, porra, velho, foi uma quebração de cabeça e a sorte foi que tinha uma das formas trigonométricas lá que eu não conseguia que o aplicativo dava pau. entendi, E por sorte, esse foi uma das formas geométricas que o professor não pediu pra gente rodar. entendi. Caramba, que sorte, velho. Esses negócios integral triplo